Maurinho, o que explica aí, digamos, essa perda de popularidade do Lula junto às classes populares, que é justamente aquelas que ele mais atinge com suas políticas públicas? Eu acho que a gente tem uma soma de coisas, né? Eu sempre digo que a gente não ganha uma eleição ou perde uma eleição, ou a gente se fortalece ou perde espaço na sociedade por um fator, né, determinante. Mas é uma grande equação. Eu diria 5 coisas importantes. Isso não é um fenômeno só do PT, não é só do presidente Lula, mas isso acontece na América Latina inteira, onde você já tem um desgaste dos governos progressistas, né? Historicamente, Luiz, se você olhar para trás, a América Latina é o único continente na história da humanidade que foi governado pela esquerda, né, na sua maioria, através do voto popular. Então, aquelas teorias, Marx nunca imaginou realmente ver o que seria um governo de esquerda ganhando dentro do voto popular, com o voto popular, né? Não numa revolução como a Revolução Russa, não numa revolução como Cuba. Então, você naturalmente se desgasta como governo, você não entrega aquilo que você promete, você também tem problemas de corrupção, você também é ineficiente, e 25 anos de progressismo desgastam, obviamente, um governo, né? Isso é uma coisa. Então, você tem o presidente Lula ganhando 5 eleições presidenciais, das últimas 6, né, que se disputaram no Brasil, e você tem um desgaste de um governo que não entregou algumas coisas. A isso você soma o que realmente destruiu a base social das esquerdas da América Latina, isso principalmente no Brasil, que é a questão da Lava Jato, a denúncia, o lawfare, né, a perseguição, que se misturava entre eventos reais de corrupção, que todo governo do planeta tem. Eu sempre conto uma história, eu estive na Suécia, quando alguns parlamentares na Suécia tiveram que pedir demissão porque eles tinham falsificado os recibos dos táxis que eles tinham cobrado. Imagina na Suécia um deputado roubando do táxi. Imagina o que não acontece num país... A gasolina dos deputados aqui. Você imagina que até gravata a gente paga para eles, né? Então, a corrupção e essa narrativa, esse enfrentamento das esquerdas e no Brasil contra a corrupção, eu acho que foi errada, né, do ponto de vista tanto político como do ponto de vista comunicacional. Isso custou a detenção do presidente Lula. A saída do presidente Lula foi uma questão quase que conjuntural, de oportunidade, através da denúncia lá vamos lembrar, né, do HD, dos teras do Telegram, né, das conversas. Então, você tem um desgaste natural, e a isso você soma então, você tem um desgaste natural de governo, uma denúncia constante de corrupção que os líderes e os governos não souberam enfrentar de maneira frontal, transparente, perante a população. Uma terceira coisa é que os partidos falharam, já vem falhando há 20 anos. Os partidos políticos, à exceção do México, todos os partidos da América Latina perderam essa capacidade de dialogar e de construir base social, como eles faziam quando eram oposição. Já quando você é governo, então você já não pode mais denunciar a corrupção, porque você está denunciando o seu próprio partido. Você já não pode fazer greve, porque você está fazendo greve contra o seu presidente. Então você perde aquela força de mobilização da população, porque sempre existiu, porque a gente enfrentava o establishment. Não, agora nós somos o establishment. 25 anos governando, a gente é establishment. Então isso desgasta. E por último, e aí com isso já te devolvo a palavra, perdão, a consolidação das igrejas evangélicas como partidos políticos, né? Eles ocupam esses vazios deixados pelos partidos de esquerda, deixados pelas organizações sociais nas periferias dos grandes centros, e isso em todo o planeta, isso não é só, inclusive na Europa. As igrejas evangélicas realmente conseguem tocar o coração e a mente das pessoas, porque eles têm um projeto político, eles não pagam imposto, eles lavam dinheiro do crime organizado, então eles têm uma estrutura econômica e ideológica que nem o Stalin teria, porque eles têm um sentido de liberdade. Então, uma falsa liberdade, e isso está sendo muito difícil para a esquerda enfrentar. Maurinho, eu vi alguns estudos aí sobre o neopentecostalismo no Brasil. Ele se adaptou ao Brasil e pegou aquele modelo de República Velha, dos coronéis, ou seja, os fiéis se juntam embaixo dos pastores como se eles fossem coronéis dando proteção. É um jogo